Olá, agora nós vamos tratar da fuga para o Egito e o massacre dos inocentes. Esses eventos ocorreram em Jerusalém, Belém e no Egito, e ocorreram em volta de 4 a.C. Nós vamos tratar dos textos que encontramos em Mateus capítulo 2, versículo 13 a 18. Mateus capítulo 2, versículo 13. E tendo eles partido, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito. E fica lá até que eu te diga, porque Herodes buscará o menino para matar. Eis que um anjo do Senhor. Uma segunda vez José recebeu instruções por meio de um anjo, e tomando Jesus e Maria, levou-os para o Egito. A partida apressada parece ter acontecido na mesma noite em que os magos fizeram sua visita. Por Belém estar a apenas 2 horas de viagem de Jerusalém, Herodes sem dúvida teria uma percepção rápida dos movimentos dos sábios na manhã seguinte. Apareceu a José em sonho. Este foi o segundo sonho ou visão que José recebeu de Deus. O primeiro sonho de José revelou que o filho de Maria era o Messias, como vimos em Mateus capítulo 1, versículo 20. E ele, pretendendo isso, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está concebido é do Espírito Santo. Seu segundo sonho lhe diz para proteger a vida da criança. E embora José não fosse o pai natural, ele era o pai legal de Jesus e era responsável por sua segurança e bem-estar. A orientação divina vem apenas para corações preparados. José permaneceu receptivo à orientação de Deus. Egito. Havia um grande número de judeus no Egito. Alguns fugiram para lá no tempo de Jeremias. E grandes números foram levados para lá depois, por causa do templo de Onias. Na época do governo grego, foi construído em Heliópolis um templo, cópia do templo judaico. Este permaneceu ativo por 343 anos, desde Antíoco Epifânio até Vespasiano. Assim, a família provavelmente foi bem recebida sem chamar a atenção. O Egito está situado ao sudoeste da Judéia e está distante de Belém cerca de 100 quilômetros. Era nesta época uma província romana. Em decorrência desses judeus lá, tinham esse templo e sinagogas, e José, portanto, estaria entre seus próprios compatriotas. E, ainda além do alcance de Herodes, a jurisdição de Herodes não chegava até o Egito, se estendia apenas à Judéia. E, é claro, além disso, José estava salvo de seus desígnios. É notável que esse seja o único momento em que Jesus esteve fora da Palestina, e que foi exatamente na terra em que os filhos de Israel sofreram tanto e tanto tempo sob a opressão dos reis egípcios. A própria terra, que era a terra da servidão e gemidos para os judeus, tornou-se agora a terra de refúgio e segurança para o recém-nascido rei da Judéia. Deus pode derrubar nações e reinos, para que aqueles a quem ele ama estejam seguros em qualquer lugar. Versículo 14. Então ele se despertou, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Então ele se despertou, tendo levantado, isto é, ele levantou imediatamente depois de acordar de seu sonho e se preparou imediatamente para obedecer ao comando. De noite. Assim ele mostrou sua pronta obediência à ordem e ao mesmo tempo ocultou sua partida, a fim de tornar Maria, a criança e ele a salvos da perseguição. Versículo 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, que disse: Do Egito chamei o meu filho. A morte de Herodes. Herodes morreu no 37º ano do seu reinado. Não se sabe com certeza em que ano ele começou seu reinado e, portanto, é impossível determinar o tempo que José permaneceu no Egito. Os melhores cronologistas supuseram que Herodes morreu em 4 a.C., mas em que momento específico não pode ser determinado. Nem pode ser verificado com qual idade Jesus foi levado para o Egito. Parece provável que ele deveria ter em torno de 1 ano de idade.
Menos de 2 anos, com certeza. Herodes morreu de uma doença muito dolorosa e repugnante em Jericó. Assim, Jesus nasceu antes disso, no ano 5 ou 6 a.C. No calendário, que divide o tempo em antes e depois de Cristo, foi criado no século VI depois de Cristo. Antes disso, costumava contar os anos a partir da fundação da cidade de Roma, que ocorreu em 753 a.C. O monge que calculou o ano de nascimento de Jesus em relação ao ano de fundação de Roma fez um erro de cálculo de uns 5 a 6 anos. Esse erro nunca foi corrigido e, por isso, Jesus nasceu no período considerado como antes de Cristo, para que se cumprisse. Essa citação está registrada pelo profeta Oséias, no capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Evidentemente, fala de Deus chamando seu povo para fora do Egito sob Moisés. Pode-se dizer que isso se cumpriu ao chamar Jesus do Egito, porque as palavras em Oséias também expressariam isso apropriadamente. O mesmo amor que levou a Deus libertar seu povo de Israel da terra do Egito, agora o levou também a libertar seu filho daquele lugar. As palavras usadas por Oséias expressariam ambos os eventos. A passagem ilustra a verdade de que as declarações proféticas geralmente têm um significado latente mais profundo do que aparece à primeira vista. Versículo 16. Então Herodes, ao ver que tinha sido enganado pelos magos, irou-se muito e mandou matar todos os meninos em Belém e em todos os limites da sua região, da idade de 2 anos e abaixo, conforme o tempo que tinha perguntado com precisão dos magos. Então Herodes, ao ver que tinha sido enganado pelos magos, isto é, eles não retornaram como ele esperava. Isso não significa que eles fizeram isso com o objetivo de zombar ou ridicularizá-lo, mas que ele ficou desapontado por não terem retornado, ou que havia sido considerado insignificante. Irou-se muito, muito zangado. Ele ficou desapontado por ser enganado. Ele esperava enviar um carrasco e matar Jesus sozinho. Mas como ficou desapontado com isso, pensou que iria realizar a mesma coisa e destruir Jesus se ele enviasse soldados e matasse todas as crianças no local. Essa é uma ilustração do poder da raiva. Se ele não pode realizar exatamente o que deseja, não hesita em ir muito além e realizar muito mais mal do que inicialmente concebido. Aquele que tem um coração perverso e se entrega à ira, não sabe onde isso terminará e geralmente cometerá muito mais mal do que pretendia inicialmente. Mandou matar todos os meninos, ou seja, todas as crianças do sexo masculino. Isso está implícito no original. O objetivo de Herodes era exterminar o que havia nascido rei dos judeus. Seu objetivo, portanto, não exigia que ele matasse as crianças do sexo feminino. E, embora fosse cruel, ainda assim não temos o direito de pensar que ele tentou alguma coisa, exceto o que pensava ser para sua própria segurança e para se proteger de um rival, em todos os limites da sua região. Aqui significa os lugares adjacentes, os assentamentos ou aldeias ao redor de Belém, todos os que estavam naquela região. Não sabemos exatamente o tamanho de Belém, nem é claro quantos foram mortos, mas nunca foi uma grande cidade, e o número não poderia ser muito grande. Não é provável que contivesse mais de 1 ou 2 mil habitantes, e nesse caso, o número de crianças mortas não deve ter sido superior a 20 ou 30. Uma barbaridade, mas pouco perante a crueldade deste tirano odioso e sangrento, da idade de 2 anos e abaixo. Alguns escritores disseram que isso não significa, no original, que eles haviam completado 2 anos, mas que eles entraram no 2º ano ou completaram cerca de 1 ano e entraram no 2º. Mas o significado da palavra é duvidoso. É bem provável que eles não fossem específicos sobre a idade exata. Assim, mataram todos que eram dessa faixa de idade, conforme o tempo. Eles se esforçaram para determinar junto aos sábios a hora exata de seu nascimento. Herodes supôs que conhecia a idade de Jesus. Ele matou, portanto, tudo o que era da sua idade, isso é, tudo o que nasceu na época em que a estrela apareceu, talvez de 6 meses a menos de 2 anos.
Não há razões para pensar que ele ordenaria que fossem mortos aqueles que nasceram depois que a estrela apareceu. Herodes era um tirano odioso e sangrento. E os fatos de seu reinado provam que ele era abundantemente capaz dessa maldade de matar crianças. Os seguintes atos sangrentos mostrarão que a matança dos bebês estava em perfeita conformidade com seu caráter. O que é contado a seguir é relatado por Joséfo. Aristóbulo, irmão da sua esposa Mariane, foi assassinado por sua direção aos 18 anos de idade, porque o povo de Jerusalém havia demonstrado algum carinho por sua pessoa. No 7º ano de seu reinado, Herodes matou Hircano, avô de Mariane, então com 80 anos de idade, e que anteriormente salvara a vida de Herodes. Ele mandou matar também sua amada e bela esposa Mariane, e essa teve uma execução pública, e sua mãe Alexandra seguiu logo depois. Alexandre e Aristóbulo, seus 2 filhos por Mariane, foram estrangulados na prisão por ordens de Herodes também. Em sua última doença, um pouco antes de morrer, ele enviou ordens por toda a Judéia, exigindo a presença de todos os principais homens da nação em Jericó. Suas ordens foram obedecidas, pois foram aplicadas com pena não menor que a de morte. Quando chegaram a Jericó, Herodes os trancou no circo, e chamando sua irmã Salomé e seu marido Alex, disse-lhes, abre aspas, minha vida agora é curta, conheço o povo judeu e nada os agradará melhor que a minha morte. Você os tem agora sob sua custódia. Assim que o fôlego sair do meu corpo, e antes que minha morte seja conhecida, você manda entrar os soldados sobre eles e os mata. Toda a Judéia, então, e toda a família, ainda que de má vontade, lamentarão a minha morte. Fecha aspas. Joséfo diz que, com lágrimas nos olhos, ele os conjurou pelo amor a ele e pela fidelidade a Deus, para não deixar de lhe fazer essa honra. No entanto, eles não cumpriram esse insano desejo desse tirano. Que objeção após esse relato pode haver do relato do seu assassinato de crianças em Belém? Certamente não poderia haver crueldade, barbárie ou crime horrível que esse homem não fosse capaz de perpetrar. Versículo 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que disse. Então se cumpriu. A palavra cumpriu aqui é usada evidentemente no sentido de que as palavras em Jeremias expressam apropriadamente o evento que Mateus estava registrando. Uma passagem das Escrituras, profética, histórica ou poética, é considerada no Novo Testamento como tendo se cumprido quando um evento ocorre e o qual ela pode ser acomodada com grande propriedade. O que foi dito pelo profeta Jeremias. Essa citação é retirada de Jeremias capítulo 31, versículo 15. Assim diz o Senhor, uma voz foi ouvida em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora por seus filhos, não quer ser consolada por causa de seus filhos, pois já não existem. O propósito original da profecia é descrever a triste partida do povo de Israel para o cativeiro, após a conquista de Jerusalém por Nebuzaradan, chefe da guarda pessoal e figura principal nas forças de Nabucodonosor II, por ocasião da destruição de Jerusalém propriamente dita. Os cativos foram reunidos em Ramá. O próprio Jeremias estava acorrentado, e ali o destino daqueles que haviam escapado na destruição da cidade foi decidido à vontade do conquistador. Os nobres foram mortos, os filhos do rei foram assassinados em sua presença, os olhos do rei foram apagados, e o povo foi reunido em Ramá em cadeias, de onde deveria começar sua triste jornada, escravos de um monarca cruel, deixando para trás tudo que era precioso na vida. A tristeza de tal cena é bem expressa na linguagem do profeta, e não se aplica de maneira menos bela e adequada ao evento melancólico que o evangelista registra, e não poderia haver impropriedade de usá-la como uma citação. Versículo 18. Uma voz se ouviu em Ramá, choro e grande pranto. Raquel chorava por seus filhos, e não quis ser consolada, pois já não existem. Uma voz se ouviu em Ramá. Ramá era uma pequena cidade na tribo de Benjamim. Raquel era mãe de Benjamim e foi sepultada perto de Belém. Ramá ficava a cerca de 10 quilômetros a noroeste de Jerusalém, perto de Betel, e a 10 ou 20 quilômetros de Belém. Raquel chorava por seus filhos.
Os benjamitas que habitavam Ramá nasceram de Raquel. Ela foi enterrada perto desse lugar e aqui está lindamente representada como se estivesse fora do seu túmulo e lamentando seus filhos perdidos. Com uma bela figura de linguagem, o profeta apresenta a mãe chorando sobre a tribo, seus filhos, e com ele chorando sobre o destino decaído de Israel e sobre as calamidades sobre a terra. Poucas imagens poderiam ser mais impressionantes do que a introdução de uma mãe morta há muito tempo, cujo sepulcro estava próximo, chorando amargamente pelas terríveis calamidades que se abateram sobre seus descendentes. A linguagem e a imagem também expressavam de maneira adequada e bonita as tristezas das mães em Belém quando Herodes matou seus filhos. Sob a crueldade do tirano, quase toda a casa era uma família em lágrimas, com muita lamentação, choro e grande luto. Nos vemos no próximo vídeo.